Olá, que prazer darmos início ao nosso programa Sala de Imprensa. E eu tenho, na verdade, dentro do possível, procurado trazer para o nosso programa os melhores, sem sombra de dúvida. Não só grandes autoridades, personalidades, mas hoje eu acho que eu exagerei. Porque eu estou trazendo para todos vocês uma entrevista fantástica. Uma mulher que é, sem sombra de dúvida, de uma personalidade, de uma forma da sua expressão e outra. E se notabilizou em razão do seu trabalho dedicado desde os 18 anos de idade. Ela, na verdade, tem hoje 3,5 milhões quase de seguidores. Pouquinho, né? Mais do que muitos programas das maiores emissoras de televisão do país. Ela, na verdade, comunica-se diariamente e é muito polêmica, não tem sombra de dúvida. E quem me deu a honra, não é, de conhecê-la há muitos anos atrás, muitos não, há 5, 6 anos atrás, foi o meu querido amigo, o professor doutor Carlos Maluf Sanseverino, grande advogado, jornalista, vice-presidente da nossa entidade e atualmente conselheiro. Faz parte do nosso Conselho Superior de Grandes Estudos da Associação Paulista de Imprensa. Eu estou falando desta figura fantástica, desta mulher encantadora, que é a minha querida Antônia Fontinelli. Antônia, prazer ter você aqui no Sala de Imprensa. Meu Deus, doutor Sérgio, que honra, gente. Depois de uma apresentação dessa, a responsabilidade aumenta. Mas você, com a sua naturalidade, eu, inclusive, estava aqui conversando com a Antônia, e aí falando assim, Antônia, eu vou te apresentar como uma grande atriz, como uma colunista, como uma apresentadora que já foi em programas de televisão, inclusive do meu querido amigo, do meu fraternal amigo, né, Raul Gil. Espero esse grande homem, né, de sucesso há mais de 60 anos na televisão brasileira, e ao Raulzinho também, não é? Meu querido amigo, e a família toda, não é, do Raul Gil. E que a Antônia, inclusive, teve uma participação importante junto com ele num programa, não é isso, Antônia? Fiquei minha gravidez inteira lá com o seu Raul. Mas, doutor Sérgio, primeiro, obrigado, um prazer imenso fazer parte aqui desse sofá, né, que só vem pessoas importantíssimas, de altíssimo garbo e elegância. Muito obrigado. Mas, doutor Sérgio, na verdade, com 18 anos eu cheguei no Rio de Janeiro, porque eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade e comecei na comunicação aos 15 anos no rádio. Qual foi a rádio? Olha, eu trabalhava numa rádio AM, aí, na época, agora já recém virou FM. Quer dizer, então você já fazia radialismo? Sim. Você já tinha toda uma comecei eloquência. Eu amo rádio. Eu comecei aos 15 anos na rádio do Mão Santa, que é governador do Rio, do Piauí. Do Piauí. Porque eu morava no sertão do Piauí até os 10 anos de idade, depois fui para o litoral, para Parnaíba, que é onde o Mão Santa foi prefeito a vida inteira, depois governador, depois voltou a ser prefeito. O povo lá no Piauí ama o Mão Santa. E a Rádio Igaraçu era uma rádio do Mão Santa. Até hoje. Até hoje. FM e AM. Eu fui lá mostrar lá o sertão para o Rodrigo Faro, né, o programa do Rodrigo Faro na Record, e fomos na rádio. E a rádio tá igual. E aí eu falei, Mão Santa, pelo amor de Deus. Dá uma reforma. Dá uma reforma, pelo amor de Deus. Até o estúdio é o mesmo. Esse microfone tá enferrujando, Mão Santa. Uma maravilha. Mas eu sempre tive muito amor pela comunicação. Isso é importante. E vou lhe falar que nesse processo de querer, assim, a minha grande paixão é o teatro, né? Falando nos nichos da comunicação, né? Isso. O teatro é o que alimenta a minha alma, mas aí não alimenta o bolso, né? É lógico. Fazer teatro nesse país. Que pena, não? Que pena, é uma dó, é uma dó. É verdade. E o rádio, eu sempre tive muito amor pelo rádio. No Rio de Janeiro já trabalhei na FM O Dia e na Mix FM do Calainho. Mas ficava no Santos Dumont, eu trabalhei muito pouco na Mix, porque eu estava na Barra e a rádio no Santos Dumont, né, no aeroporto. Então eu tinha que atravessar o Rio de Janeiro, eu perdi a minha quarta-feira inteira, era toda quarta, só eu falei, cara, eu não estou aguentando. E a FM O Dia já era próximo de mim, eu trabalhei no programa lá há 2 anos, que foi um sucesso, mas essa coisa, o que me enlouquece é a coisa do compromisso de eu ter que estar ao vivo todo dia e tal hora, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, então a rádio me prende um pouco nisso.
Mas, e fazer novela, eu não gostei tanto porque... Fez várias novelas, né? Na verdade... Malhação, na verdade, Paraíso Tropical. Na verdade, Malhação foi um grande sucesso. Foi, mas na verdade, doutor, eu fiz muito pouca novela, assim. Eu acho que a minha grande personagem, que eu sou apaixonada por ela, foi numa novela chamada Balacobaco, que eu fazia, Sim, essa fazia com Manhane, né, que era o pé de coelho do Manuel Carlos. Isso. Fiz todas as novelas do Manuel Carlos. E eu fazia a esposa do Manhane. Manhane tinha idade de ser meu avô, e o começo da história que a autora tinha feito era para ser uma mulher golpista, carreirista, que dava o golpe no velhinho. Só que a gente teve eu falei, eu vou mudar o rumo dessa prosa. E a gente teve uma conexão tão boa, eu e Manhane, que a mãe da autora virou para ela, da Gisele, virou para ela e falou assim, se você botar essa mulher como golpista, eu te deserdo. Aí ela me ligou e falou, o povo tá amando esse casal. A minha mãe proibiu de botar a personagem. Me lembro bem. Você sempre chamava carinhosa, atenciosa. E era o núcleo, fez um grande sucesso, direção do Spinello. Então isso é bom, quando te dão a possibilidade de você, né, mergulhar na personagem, mostrar que o público também pode gostar de uma outra forma. Isso me encanta, mas eu nunca tive grandes oportunidades na televisão como atriz. E aí eu fui mais para essa coisa do show business na televisão, né? A coisa aí fui para o Rodrigo Faro fazer Isso Eu Faço, que era um programa que eu queria me aproximar mais do povo, porque essa história de ser esposa do Marcos Paulo, as pessoas tinham... Me colocavam muito distante, eu queria me humanizar. E graças a Deus consegui, indo para o Raul Gil, indo para o Rodrigo Faro, e depois com o meu Na Lata com a Antônia, graças a Deus, que foi que está até hoje, né? Há 6 anos, trouxe grandes personalidades, está faltando levá-lo também lá para a gente. Prazer. Depois a gente vai fazer essa troca aí, que eu também quero fazer uma. Mas sabe por quê? Na verdade é o seguinte, né? Eu, quando assumi a presidência da Associação Paulista de Imprensa, eu sempre fui da opinião de que, óbvio, não tenha dúvida, que o profissional bem preparado, o acadêmico, que tenha inúmeros cursos, mestrados, doutorado, pós-doutorado, não é? Na verdade é o que existe de melhor dentro do mundo científico, do conhecimento. Mas o jornalista não precisa de nada disso. Hoje, eu falava isso em 2000. Na mudança de 1999 para o século 2000, eu já dizia isso. E era muito criticado. Eu dizia o seguinte, jornalistas somos todos nós. Por que todos nós? Porque quem é o jornalista? É aquele que é responsável pela informação. E a boa informação faz com que alguém se transforme num bom jornalista com credibilidade e possa ter um público. Porque não adianta nada você se intitular que é jornalista e, na verdade, porque até então o conceito de jornalista era aquele cidadão que sentava atrás de uma escrivaninha para redigir, fazer texto, tá certo? Pautas, lógico, não é que não seja, esse também é um grande jornalista, aliás, as grandes pautas, não é? São todas elas cobertas por esses profissionais. Mas, indiscutivelmente, todos nós somos jornalistas. Eu, particularmente, nunca entrei numa única faculdade. Aliás, já dei aula na FMU, eu dei aula de Direito, mas eu já dei aula magna na FMU, já na Casper Libero, já dei na USP, na ECA da USP e tantas outras universidades, né? E todas elas como um jornalista. Eu fui lá falar de toda a percepção, o profissionalismo que um jornalista precisa ter dentro da sua carreira, principalmente essa meninada de hoje, que está completamente desamparada, né? E eu vejo em você, minha querida Antônia Fontinelli, alguém que tem o jornalismo na veia, porque essa necessidade sua de estar ao lado do público, de estar próximo ao público, sem sombra de dúvida, lhe faz uma grande profissional. Imagine alguém que tem 3 milhões e 100 mil seguidores, que tem 2 milhões não sei aonde, mais 1 milhão. Quer dizer, é muita gente. É muita gente. Eu, quando escrevo nas minhas revistinhas, nos meus jornaizinhos, que tem aí 50 mil, 100 mil, eu já me sinto o máximo. Aí o máximo. Eu já falo, pelo amor de Deus, esse Deus maravilhoso que eu amo, me dá a oportunidade, imagina, de 100 mil pessoas ler o que eu estou escrevendo. Agora você tem 3 milhões e 100 mil. Mas eu vou lhe contar aqui o que acontece. Por exemplo, na minha opinião, doutor Sérgio, está muito banalizada a profissão do jornalista. Por quê? Com essa loucura política que a gente está vivendo, os jornalistas de profissão, né, os que se formaram, que têm sua carteirinha de jornalista, eles estão
Claro que toda regra tem sua exceção, mas Sim. na maioria eles estão vendidos. Sim. Então eles não dão a notícia como ela de fato é, eles são tendenciosos, alguns cometem crimes, né? Porque é a coisa da inversão da notícia, a coisa do fake news hoje está muito latente, então a gente não sabe mais. Eu fico, quando eu abro hoje não tem mais a coisa do jornal, né? Que eu adorava, eu assinava os jornais porque Até hoje eu tenho abro. 46 anos. Folha de São Paulo, mesmo que eu não concorde com muito do que a Folha fala e escreve, mas eu leio todos os dias. Folha de São Paulo, Estado e o Globo. Eu tenho exatamente, eu tenho 46 anos, então eu sou ainda da época do papel, mas agora eu já não assino mais nada e vejo, mas eu fico na dúvida, falei, isso procede, isso não procede. Mas eu já, graças a Deus, já estou muito no meio, então eu já sei quem fala a verdade, quem não fala. Mas eu tive a decepção com um jornalista, por exemplo, Anselmo Góes, que era amigo do Marcos Paulo e que ligava para o Marcos para pedir nota, né? E quando o Marcos faleceu, ele inventou uma mentira ao meu respeito, que eu tinha batido num carro de um jornalista Átila Nunes, um deputado Átila Nunes, no estacionamento do Hortifruti, e que eu tinha fugido. Eu provei por A e mais B que ele estava mentindo. E eu não sei por que E esse Átila Nunes ligou para todos os jornalistas, inclusive alguns amigos meus, para perguntar se queria dar a nota. Aí você vê, olha que ponto a gente chegou. Um jornalista como o Anselmo Góes fazer um negócio desse. Aí você se decepciona. Então, assim, para você entender, eu tenho 2 milhões quase 2 milhões, 1 milhão e 900, quase 2 milhões, 1 milhão e 900 mil inscritos no meu canal, na Lata com a Antônia, que é um talk show na web. Ele tem 6 anos. É muito pouco. São inscritos muito pouco, mas aí é comprovado pelo YouTube que meu público é A e B, que são públicos órfãos de talk shows, do Jô, da Marília, Gabriela, da da nossa Hebe. querida Hebe Camargo. Exatamente. Minha madrinha. Então, doutor Sérgio, ter uma pessoa a partir dos 40 anos, né, público A e B, consumidor, inscrito num canal, é porque de fato ele gosta do produto. Porque eu não me inscrevo, a gente não tem... quem se inscreve em canal e fica ali indicando e não sei o quê, é a meninada. Lógico. O meu público não faz isso. E comprovado pelo YouTube, 70% das pessoas que me consomem não estão inscritas. Elas vão lá, assistem a entrevista, mas não tem saco para ficar se inscrevendo, entendeu? Acha difícil, não quer ter essa coisa de ficar recebendo, mas já sabe que toda segunda-feira, às 21 horas, eu tenho uma entrevista importante no meu canal. E isso não tem preço. Um pouquinho, Antônia, com todo respeito, eu sei o que você está dizendo, mas veja, é óbvio que tudo é número, né? Eu sei que você pode me falar o seguinte, mas tem o youtuber XYZ que tem 30 milhões, outro tem 15 milhões. Tem que ver a qualidade, né? Exatamente. Você tem que ver a qualidade, porque é o seguinte, eu me lembro perfeitamente, eu me lembro muito, quando quando aquele grupo de jovens que fazia sucesso com a meninada, que eram todos muito jovens que nasceram lá na Europa, que depois até teve uma versão deles aqui no Brasil. Músicos, apresentadores? Músicos, como é que chamava Oh, meu Deus. Tem Backstreet Boys, tem um monte... Não, mas o que fez... NSYNC, É assim, quer ver, você já... É essa linha, né? Não, só que... Não, o Backstreet Boys e os NSYNC, mas é um que iniciou, arrebentou, não sei quantos milhões... Menudos? Menudos. Ah, tá. Eu fiz isso propositadamente. Isso chama-se... recurso de linguagem. Os Menudos. Menudos. Então não tem ninguém que não conheça os Menudos. Sim. Quer dizer, e o sucesso que eles fizeram. Dominó. Mas espera um pouquinho. Também. Dominó, não é? Os Menudos e os Dominó, onde é que eles andam? Olha, tem muitos assim, por exemplo, alguns se deram muito mal. O Rick Martin, né, era um Menudo, é uma grande estrela. E Dominó, a gente tem... Dominó, mas o Rodrigo Faro fazia parte, era Menudos. Que depois foi... Ai, gente, não, ele vai Dominó, me matar. Dominó. Foi o Dominó, não, Dominó... Não, Menudos. Menudos. Então mas temos uns que se deram bem, exceção, outros não. Vamos falar. Com exceção do Rodrigo Faro e do filho do Júlio... Filho do Julio Iglesias, não é? Não, esse é o... Não, é o Rick Martin. Perdão, Rick Martin não é filho. Henrique Iglesias, que é o filho do Julio Iglesias, mas não fez parte. Mas também é outro, que surgiu e sumiu, acabou. Não é? Sim. Por quê? Porque não tem consistência.
Porque não tem conteúdo. Ah, não, porque aí são produtos, Porque né? são produtos feitos. E produto pra tem um época de determinado... vencimento. Exato, pra pra um vencer. é que nem balada, É. tá certo? Quer dizer, monta com aquela finalidade de restaurantes típicos, temáticos. Vem, surge, um ano, 2 anos, acaba... Acabou a novidade, vai embora. Acabou. Então, o que eu sinto? Que, na verdade, existem... E outros, esses que estão aí, vão sumir, vão desaparecer. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, eles não têm consistência para permanecer dentro de uma lógica. E por quê? Tudo que foge dos princípios, dos valores e da lógica natural da vida acaba se perdendo. Mas a questão, doutor Sérgio, é o seguinte, por exemplo, agora nesse exato momento eu estou no imbróglio judiciário com 2 youtubers, irmãos, Sim. que na verdade o cabeça é o Felipe Neto, eu nem tenho nada contra o irmão dele. Eu tenho muito contra o Felipe Neto, porque em 2015 tivemos um encontro pessoalmente e ele tentou levar o meu canal para o canal dele e tentou me dar um golpe, assim como ele fez com um monte de gente, né? A questão é que esse rapaz é um dos precursores da barbárie dita no YouTube. Sim. E hoje ele está milionário com isso. Tá? Que então ele falou? ele começou isso, doutor Sérgio, em 2012. Não sei, tem muito tempo. Estamos em 2020 e ele está fazendo barbárie desde lá para cá. Ele já fez muito dinheiro. Quantas crianças de 2012 já cresceram e já levam consigo essa banalidade e essas barbáries que esse rapaz prega e ensina? O YouTube, a internet está aí para todo mundo, entendeu? O meu bebê de 4 anos, ele tem um celularzinho que o pai pede para ficar ligando para ele, não sei o quê, e eu baixo o YouTube Kids e fico controlando. Mas tem pais que vão trabalhar e não sabem o que os filhos consomem, entendeu? E está na formaçãozinha deles, até os 10 anos de idade. Se escuta o ídolo dele falar bobagem, ele vai achar que aquilo é normal. E aí, quando ele sair daquilo, ele vai praticar. Isso é muito grave, isso é muito sério. Essa minha briga com Felipe Neto é o seguinte. Eu postei um vídeo, repostei, né? Um vídeo que eu estava recebendo, eu recebi de muita gente. Porque eu não sei por que cargas d'água, doutor Sérgio, as pessoas me pedem ajuda para tudo. Desde que eu apoiei o presidente Bolsonaro, eu acho que as pessoas pensam que eu sou assessora direto do Bolsonaro. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro faça, de boa, de ruim, nego me chama e fala assim, Antônia, ajuda, fala com ele. Eu falo, gente, eu não tenho esse acesso toda hora ao presidente, pelo amor de Deus. Mas, graças a Deus, foi tão forte essa entrevista que eu fiz com ele quando ele era pré-candidato, que mudou muita coisa na trajetória dele, mulheres, negros, gays, que tinham paura do Bolsonaro, passaram a olhar com outros olhos. E depois, já presidente, eu também entrevistei novamente. Então, eu acho que ficou essa coisa. E eu apoiei. Então, os artistas não apoiavam o Bolsonaro, né? E eu botei minha cara a tapa, apoiei, fiz muito inimizade, não me arrependo de nada, continuo apoiando o presidente. Mas fato é, e aí eu postei esse vídeo e esse menino me botou num balaio político porque ele virou um esquerdista, porque ele dança conforme a música. Ele já foi contra gays, ele já fez piada de preto, ele já fez piada de gordo, entendeu? Só que agora ele se mete em tudo. Outro dia tem um programa no Canal Rural que ele estava se metendo no agronegócio. Você vê um YouTube que vive numa bolha, que não sabe nada e que acha que pode se meter em tudo. Então ele é o dono da razão, né? Ele pode falar o que ele quiser, ele pode agredir quem ele quiser verbalmente, porque ele faz isso. Se eu sou o Bolsonaro, eu já teria posto ele para fora desse país. Entendeu? Aliás, mudando de assunto aqui rapidinho, doutor Sérgio, as pessoas falavam que o Bolsonaro era um nazista, que o Bolsonaro era isso, era aquilo. Eu nunca vi. Eu só não posso chamar olha, meu Deus do céu, ele é de uma passividade, ele é de uma tolerância. De uma tolerância, eu não sei se a palavra é passividade, ele é de uma tolerância que às vezes me irrita. Às vezes me irrita. Outro dia eu encontrei a primeira-dama e eu falei, olha, pelo amor de Deus. Me permita, falando da primeira-dama, da Michelle, olha que atitude que o presidente teve. É o primeiro homem na história de todas as posses de grandes presidentes do mundo, porque o Brasil é a 8ª economia do mundo, tá certo? Sim. E nós tivemos a oportunidade de ver a Michelle Bolsonaro, não é?
pronunciando o discurso oficial de posse dele, Sim, popular, sim, não é? sim. No púlpito, na Sim. frente do Palácio do Planalto, sim, inclusive até com uma intérprete de Libras, Sim. não é? Quer dizer, de forma que inclusive a própria intérprete de Libras se emocionou Sim. quando ela falou a respeito das Agora, questões. eu lhe pergunto, eu preciso voltar Qual pro é o vídeo. presidente que daria oportunidade para sua esposa no Exatamente. dia mais importante da vida dele? É o mais importante da vida dele. Porque cá entre nós é o seguinte, é o que ele fala. Quando eu sair daqui, eu não quero mais nada. Você acha que um homem machista deixaria Mas isso? jamais. Aí depois dizem que ele é homofóbico. Tá certo? Eu sei dos relacionamentos, ele inclusive no Congresso Nacional sempre se deu muito bem, inclusive é porque ele não está, ele já se foi. Um grande homem, inclusive, que foi o Clodovil, era amigo dele. Doutor Sérgio, Quer dizer, e eles falam que ele era crítico, que ele metia o pau. A grande verdade é o seguinte, é uma coisa que ele é e que eu sou e que você é, que as pessoas não suportam. É autenticidade. Olha, eu adoro a primeira-dama, adoro a primeira-dama. A Rogéria, mãe dos meninos, né, do Flávio, do Carlos e do Eduardo, é uma amiga querida também, a gente se frequenta, ela frequenta a minha casa, volta e meia eu faço um churrasquinho, sempre meia dúzia de amigos, a Rogéria vai de uma simplicidade, de uma alegria, e é solta. Que vai ser vereadora, né? Vai, parece Deus que vai quiser. se candidatar a vereadora no Isso. Rio. É bondosa, é uma mulher do bem, sabe? Então, às vezes eu falo, Rogério, pelo amor de Deus, você toma cuidado. Rogério, cadê? Você não tá andando com segurança? Não, leva uma vida normal. E eu fico com medo porque tem muita gente malvada. E aí muita gente... maldosa. E maldosa. Aí fala assim, mas as pessoas... E essa turma do lado de lá manda matar. Manda. E matam mesmo. Veja o caso do Celso Daniel, veja o caso do Toninho, ex-prefeito de Campinas. As 7 testemunhas do caso do Celso Daniel morreram todos. Não é? Então, e vou lhe falar o ministro, uma coisa que acusou... Para você ver o poder de uma imprensa marrom, o senhor é jornalista, o senhor vai entender o que eu estou falando. Eu, quando fui entrevistar o Bolsonaro, eu fui armada para ele até os dentes, porque a imagem que eu tinha é de que esse homem era um mal encarnado. Eu saí de lá apaixonada pelo Bolsonaro. Tanto que está, e até continuo, hoje, e continuo, profissionalmente... E continuo, porque conversamos e ele chorou. Ele chorou. Eu sou atriz de formação, doutor Sérgio. Eu sei quando a pessoa está mentindo, entendeu? E eu saí de lá e falei para o meu cinegrafista, falei, João, eu vou votar nesse homem, esse homem tem que ser presidente. Eu ia deixar para o final, mas eu vou te dar agora. É. Essa revista, dá uma olhada, tanto que nós também é de Recife, Pernambuco, a revista Total. Total. Isso, olha a capa, ó, nosso líder. Governo Bolsonaro, 8 meses de ações e Jair mudanças. Messias Bolsonaro. E aí tem uma matéria também sobre a nossa Associação Paulista de Imprensa, que eu depois, no final, vou te fazer um convite muito especial. Olha, mas desculpe, eu te interrompi, sim. até para dar um gancho maior à sua... Obrigado pela revista, Por parabéns, Total. E aí, doutor, eu vou voltar para esse imbróglio judiciário aí, que me envolveram e que estão querendo me jogar num balaio político, do qual não faz o menor sentido, porque essa briga ela é moral, ela não é política. Sim. Eu recebi esse vídeo e eu, como mãe, como avó, eu fiquei chocado, porque tratava-se de falas de um dos 5, eu acho que eles estão ali entre os 5 maiores youtubers do país. Rafinha Baixo, Cauê Moura, PC Siqueira, Felipe Neto e o irmão Lucas Neto. Eu não sei nem se eu posso repetir, eu acho que seria muito desagradável, eu não vou repetir aqui o que está nesse vídeo, até porque é uma briga pública, notória, qualquer um vai lá no Google e entende o que está acontecendo. Mas se você quiser, pode eu só sei falar. que esses youtubers, eles falavam bizarrice, assim, por exemplo, PC Siqueira, qual é seu sabor de pizza? E ele respondia para os seguidores, meu sabor de pizza predileto é sabor criança. Meu Deus. Aí eu olhei aquilo... E aí fala do Rafinha Bastos. Eu como a Vanessa e o filho dela na barriga. Isso é uma coisa antiga, eu até já entrevistei ele depois disso. Já foi processado pelo Marcos Boaz, obviamente que perdeu, a Band já puniu ele. Ok, as pessoas erram, então elas reparam os erros, né? Mas não, ele volta e fala, é pecado dizer que eu estou apaixonado pela apresentadora do Discovery Kids e dizer que eu quero comer ela na frente das crianças? Falei, não aprendeu nada, né? E aí me vem o Felipe Neto e fala assim, esta hater
esta menina, menor de idade, esta hater, ela acha que me odeia. Mas não, ela não me odeia. Ela tem sonhos eróticos comigo. Eu vou resolver esse problema. Eu vou mandar fazer um plug anal para ela com o meu rosto. Vocês sabem? Aí ele pergunta, vocês sabem o que é plug anal? É aquele rabinho de raposa que a gente enfia e aí fica com o meu rosto e resolve o problema. Isso no vídeo que me mandaram. Foi uma montagem de todos eles, né? Tiraram trechos de algum vídeo que eles fizeram. E vem o Lucas Neto, que o irmão mais velho fez esse produto, que é um formato americano, e ele parece que faz o Menino Azul, sei lá o quê. Tem acompanhamento Menino Azul, pedagógico. que já vem do caso da baleia azul, não é? Tem várias óticas para coisa. E aí ele fala assim, e ele se defendeu, o Lucas, e ele falou, montaram o vídeo e inverteram a ordem da fala. Mas o movimento foi o mesmo. O que me chamou a atenção foi ele comendo uma garrafa de gelatina, e ele não come a garrafa, ele faz gesto de sexo oral na garrafa. Sim. E aí, eu estava pronta para pedir desculpas se realmente no pronunciamento dele ele mostrasse que ele não fez aquilo, que ele comeu a garrafa. Eu tive que ir para o meu canal com uma banana para mostrar como é que se come uma banana. A gente se come uma banana mastigando e não fazendo gesto de sexo oral. Porque eu não quero ver a minha neta, que é esperta pra caramba, eu não quero ver o meu filho de 4 anos. E você, quando me contou isso, eu não acreditei. Você já tem uma netinha? Tenho, Charlotte, com 3... todo esse charme, com toda essa beleza. Meu filho, com 21 anos, benção. fez uma filha. Eu não posso reclamar, porque eu também parei ele com 22, então... Claro que eu reclamei, mas eu sou tão apaixonada pela Charlotte. Olha, e a Charlotte é benção, mais nova que o meu, é mais nova que o Salvatore, meu caçula, Sim. 3 meses. Olha. Então eu tive um casalzinho, né? E amo, sou apaixonada. E eu não quero essas crianças, entendeu? Chegando numa roda, eu tô aqui conversando, e chega uma criança fazendo isso com uma garrafa, com uma sei lá o quê, porque viu o Lucas Neto. Então eu me ative à fala deles. E deixei claro, doutor Sérgio, eu deixei claro, sei que esse vídeo é uma montagem, mas eu estou me atendo às falas de 5 dos maiores youtubers desse país, gente. Olha o alcance de vocês. Eu tenho um filho, meu enteado, o Juninho, não é? O Leandro Júnior, filho da Patrícia, minha esposa. E ele era fanático pelo Felipe, fanático, todo dia, toda hora e tal. E eu peço para todos os pais, peço para todos aqueles que queiram realmente, né, criar o seu filho, ter uma atenção com o seu filho, fui lá assistir o que ele faz. Eu fiquei embasbacado, falei, não é possível. Um jovem, porque o Felipe é muito jovem. Ele tem 31 anos, então, já não está tão jovem já agora assim. Não, mas eu estou falando de uma coisa... Começou lá atrás, sim. Exatamente. E aí, ter um tipo de atitude como essa, apelativa, quer dizer, nada de positivo, só, inclusive, pregando ódio, pregando para que haja realmente uma situação, não é, perante dos jovens com os pais, do jovem com a sociedade. Tudo bem que até... Você tem aí um período, né, da adolescência, que é a aborrecência, até os 20, 25 anos, 30 anos, você tem aí um espírito extremamente, não é, revoltado e tal, de querer mudar o mundo, mas não é o caso. E aí eu sentei com ele e falei, Juninho, você acha legal o que esse rapaz fala? Vamos assistir junto. Aí, pois, olha, ele acabou de falar isso, você acha legal? Você acha que é bacana? Você acha que isso é bom? Você que está querendo ser médico, nós fazemos parte de uma família evangélica, né? Quer dizer, você acha isso? Realmente, papai, eu não acho legal, não gosto, não quero não. E nunca mais assistiu. Mas eu pedi para ele analisar. Falei, se você quiser continuar assistindo, é um direito seu. Eu não quero cercear o seu direito, mas eu quero que você saiba o lado negativo do que é assisti-lo. Então veja, isso que você está falando é algo, não é... É imoral. Doutor, é imoral. Quer dizer, não dá para uma família média de alguém que queira realmente manter um nível de relacionamento, tá certo? Não, tá vendo? Como é que eles falam agora? É conservador, é reaça, é reacionário. Não sabe nem o que é reacionário. Se eu pedir para que etimologicamente você me diga o que é reacionário, você não sabe. Entendeu? Então a grande verdade é a seguinte... Tudo isso em função do quê? De uma guerra ideológica que foi pregado pelas esquerdas com a finalidade de dividir a sociedade. Hoje você tem pretos e brancos, hoje você tem os gays e os héteros, hoje você tem nordestinos e paulistas, cariocas
e baianos, tá tudo enfim. dividido. Não que não tivesse tido, porque eu também não quero ser aqui o grande, não é, idealizador de conceitos. Isso sempre teve, desde que mundo é mundo. Agora, Sim. cada coisa no seu lugar. Sim. O que não dá é para isso ser a notoriedade. Agora, o que ele alega nos autos... Aí esse vídeo circulou na internet por todo mundo. Mas na hora que eu postei, ele me meteu um processo civil e criminal, está pedindo 200 mil reais, e alega que eu criei o vídeo e prejudicando a imagem deles, linkando eles à pedofilia. Eu só fiz uma pergunta, falei, eu sou consciente que esse vídeo é uma montagem, estou me atendo à fala dos apresentadores, dos youtubers, que tem um grande alcance, e a pergunta é, esse vídeo seria uma incitação à pedofilia? É uma incitação à pedofilia? Eu não apontei e falei, fulano, você é pedófilo, ciclano, você é pedófilo. Eu fiz uma pergunta. Lógico. E no mesmo processo que eles me atacam, né, na primeira página eles dizem isso. Lá na terceira página, eles printaram o autor do vídeo que foi na minha rede e falou, Antônia, você postou meu vídeo e não deu meu crédito. Eu falei, querido, perdão, eu já recebi assim sem crédito, mas parabéns pelo seu vídeo. Não quero ser autora desse vídeo. Eu só estou me atendo à fala desses youtubers porque eu, como mãe e avó, eu acho isso o fim da picada. Você foi dar a sua opinião, inclusive, pela proteção da sua família. Exatamente. Que é como você disse, eu não quero amanhã a minha neta. Até porque é o seguinte, esse moço, esse Felipe, ele tem 35 milhões de acessos. É uma coisa... Quer dizer, é uma coisa absurda, é um negócio que... E tudo bem, é mérito dele, é valor dele. Ele sabe fazer. Agora, na verdade, ele está arrebanhando todas as pessoas que são, no fundo... Está doutrinando, né? Está doutrinando para o mal, para o lado negativo. E ele, quando fizer 40 anos, 45, 50, ele vai perceber que tudo isso que ele fez foi altamente negativo. Eu acho que e eu quero dizer uma coisa, Felipe, com todo respeito, vou me dirigir a você, eu não sou ninguém. Eu não tenho 10 avos da sua força e nem da sua projeção em questão de publicidade e... divulgação e alcance de mídia. Mas uma coisa é verdade. Irmão, eu prefiro continuar com o meu trabalho, com o meu programa, o Sala de Imprensa, há quase 6 anos, falando a verdade, pregando aquilo que realmente é verdade. Eu tenho muitos amigos que falam, Redó, você podia estourar, começa a xingar, começa a falar palavrão, começa a criticar a vida dos outros. Eu não vou criticar a vida de ninguém. E olha que eu tenho muitos exemplos. Eu tenho 40 anos de profissional. E com o máximo respeito, Felipe, isso que você está fazendo contra a Antônia é realmente uma atitude que não deve... Primeiro, porque é uma mulher. E segundo, que é o direito de expressão da absoluta condição de ser humano que ela tem. Todos nós temos que ter o nosso direito de expressão, a liberdade de falar, a liberdade de dar a nossa opinião de tudo que nós quisermos, óbvio, sem que ofendamos ou que possamos trazer prejuízo a terceiros, que não é o caso. Ela, na verdade, se reportou com a finalidade de falar o mal que você traz, o mal que você faz para as pessoas que te seguem. E não é uma opinião só minha, doutor Sérgio. Há 3 dias atrás começou uma campanha genuína de mães do Brasil inteiro. Olha, ao meu favor. Mães contra Felipe Neto. Eu fiquei chocada quando eu comecei a receber vídeos de lugares desse país que eu nem sabia que existiam. Olha, eu sou a Joana, eu moro em tal lugar e eu sou contra o Felipe Neto, o que ele faz para os meus filhos, aqui em casa não entra mais. E tem umas que narram coisas assim, meu filho estava agressivo, eu vendo o Lucas Neto, vendo não sei o que, eu tirei, e eu estou a favor da Antônia Fontinelli, e criaram uma hashtag Mãe contra Felipe Neto. Foi parar no número 1 do tweet mundial, Twitter, e à noite ele veio fazer uma live, anteontem à noite ele fez uma hoje é sexta-feira, na quarta-feira ele fez uma live pedindo que as mães seguidoras deles mandassem vídeo com os filhos que ia aparecer no canal dele, Mães a Favor de Felipe Neto. Eu não pedi nada, isso foi uma coisa genuína, então, ou seja, não sou só eu que tenho essa opinião em relação a ele, entendeu? Mães do Brasil inteiro se uniram a mim, e isso não tem preço, eu estou assim, bestificada e com um coração cheio de gratidão, porque quando as mulheres se unem para defender os seus filhos, não há ninguém que consiga
derrotar isso. Quando muitos criticam a Revolução de 64, a Revolução de 64, que diz que foi um golpe, não tem nada de golpe, na verdade, era uma situação insustentável. Insustentável. Sim. Em função de problemas políticos, de problema econômico, a balbúrdia, a baderna que o Brasil estava, quem sabe até pior, aliás, muito menos do que nós vivemos hoje. E, no fundo, quem saiu nas ruas para reivindicar que o Brasil voltasse a ser um país com interesse da defesa da família, dos valores, do casamento entre homens e mulheres e da situação de estabilidade, não é? Porque não adianta, se você tiver a célula máter, que é a família, desestruturada, ninguém vai a lugar nenhum. Sim. Não consegue nada. Agora, doutor Sérgio, eu preciso aqui deixar bem claro que eu não estou aqui querendo ser a pregadora da moral e dos bons costumes. É a sua opinião. Eu não sou radical, eu não faço parte desse grupo radical. Já posei em Playboy, não me arrependo, foi um trabalho lindo, foi um dos melhores momentos da minha vida. Já fui rainha de bateria, meu vício é carnaval. Aliás, maravilhoso. Meu vício é carnaval, já me aposentei, porque acho que a gente tem que saber a hora de parar. Estou com 46 anos, acho que não combina mais a coisa de ser musa, ser rainha de bateria, a gente tem que saber a hora de parar. Não há nada que eu me arrependa do que eu tenha feito na minha vida pessoal, mas eu nunca fiquei com homem casado, eu nunca destruí casamento, eu nunca fui pego me drogando nas ruas e nem dentro de casa, eu não tenho esse histórico. Eu sou pai e mãe do meu filho mais velho, o meu mais novo, sou separada, mas o pai é presente. Nunca fiz nada de errado e acho que tudo tem um limite, entendeu? Perfeito, disso que eu estou falando, tudo tem um limite. O meu acaba onde o seu começa e vice-versa. Não tenha dúvida, não tenha Você dúvida. Entendeu? E o que... tá. Aí ele entraram ontem. Entraram com a ação. Entraram com uma ação para derrubar o meu Facebook e o meu Instagram. Sim. Porque querem me botar nesse balaio aí onde derrubaram o Facebook dos filhos do presidente. Isso. Eu não faço parte disso e vou provar. Olha, que é o meu modo de entender. É um absurdo. É de uma ilegalidade. É um absurdo. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, veja, o nosso colega jornalista da Folha, o Schwartzman, ele disse agora, o Hélio, que ele queria que o presidente morresse. Ele falou claramente numa matéria em que a Folha de São Paulo publicou. Eu vi aquilo. Eu quero que o presidente morra. Eu vi aquilo. Porque quem sabe ele morto possa dar ao país o que ele não está dando vivo. São pessoas doentes. Eu fico imaginando o seguinte, meu querido ministro Antônio Toffoli, se esse mesmo jornalista tivesse dito eu quero que o presidente do Supremo Tribunal Federal morra, porque o que ele está fazendo para o país hoje é tão nefasto que se ele tivesse morto, seria muito melhor ele morto que faria menos. Ou então, para o presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia, ou o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Vocês imaginam? Quer dizer, onde nós estamos? Onde nós estamos. Isso é liberdade de expressão? Porque a liberdade de expressão, eu sou defensor dessa tese, ela jamais pode, em hipótese alguma, ofender a dignidade do ser humano, que está muito além da liberdade de expressão. Exatamente. A dignidade do ser humano, por isso que nós temos os crimes contra a honra, tá certo? A calúnia, a injúria e a difamação. São exatamente para proteger a dignidade humana. O homem sem dignidade e sem ética, ele perde o sentido da vida. Exatamente. E pode ter liberdade de expressão. Exatamente. Eu vi o Naubet, do jornal o Globo, falando assim, a primeira-dama não corre o risco de pegar Covid, né? Porque até onde a gente sabe, ela está mantendo bastante distância do Bolsonaro. É de um desrespeito. O que sabe o Naubet da vida pessoal do presidente? O que sabe o Naubet do casamento do presidente? É de um desrespeito. E às vezes eu sinto falta do Bolsonaro realmente fazer jus a tudo aquilo que as pessoas falam dele. Botar para quebrar. Se fosse eu, doutor Sérgio, já teria... Pode chamar do que quiser, mas respeito é bom e eu gosto. E agora eu cheguei aqui... Olha, tem uma foto dele que quando eu olho eu sinto vontade de chorar. Doutor. Ele falando sozinho na tribuna, né? Falando sozinho. Era ele com aquele terninho dele, com aquele terninho dele bege, né? Deputado baixo clero, ninguém queria ouvir, não. E aí eu perguntei
perguntei para uma pessoa muito próxima, eu falei, mas por que faz? Porque eu não entendi aquilo. Eu falei, mas se todo mundo levantava, ninguém aprovava as coisas dele, né? Os projetos dele. Se na hora que ele ia falar, todo mundo levantava, ignorava, né? Era um cara excluído. Ele falava para quê? E eu não sabia, né, na minha ignorância. E aí a pessoa me disse, é porque ele estava falando para a TV, Senado. Então ele estava falando e aquilo ali, num dia lá na frente, ia servir, de alguma forma, as ideias dele. Você tem noção do que é você ser rejeitado, achincalhado, esculachado? Aí você chega na presidência da República, votado pelo povo, que resolveu acordar. E aí continuar sendo esculachado? Eu tenho uma passagem. Eu já fui do partido dele. Eu já fui do partido do Bolsonaro. Eu comecei da Arena, depois fui pro PDS, eu muito jovem ainda, com 18 anos. Depois fui pro PDS, e ele se filiou na época no PPB, no Partido Progressista Brasileiro. Quando ele foi candidato a vereador por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro. Então veja, depois eu o acompanhei como deputado federal, não é? Nós tivemos algumas vezes juntos nas convenções partidárias. Eu fui delegado nacional do partido. Enfim, eu fui o dirigente do partido aqui em São Paulo. Enfim, depois eu também abandonei porque meu partido entrou num processo de corrupção muito violento e tal. E tá aí, não é? O caso do Mensalão, não é? Depois o Petrolão, enfim. Mas em que pese ter grandes nomes no partido e gente honrada, não é? O caso do Espiridião Amin e tantos outros, não é? Agora, na verdade é o seguinte, ou os nossos aqui de São Paulo, o Olim, não é, que também é um grande delegado de polícia, um grande... Enfim, e outros aí que estão no partido. Mas a grande verdade é a seguinte, eu quero te dizer uma coisa, Antônia. Na verdade, o Bolsonaro sempre foi totalmente alijado dentro da Câmara. Você sabe por quê? Por causa da honestidade dele. Sim. Agora querem colocar que ele fazia dobradinha. Foram buscar 28 anos da vida dele, não é? Para falar das demissões. Isso tudo são artifícios funcionais que todos os deputados fizeram e fazem. E outra, mas isso daí não é ilegal, mas é imoral. Olha, a grande verdade é a seguinte, de tanto ver triunfar as nulidades... Quem é que pode falar de imoralidade, né? Exatamente, o homem vai ter vergonha de dizer que é honesto. E eu acho que o Bolsonaro, inúmeras vezes, ele teve vergonha de dizer que ele era honesto. E outra, ele sempre foi um militar exemplar. E quando ele saiu das Forças Armadas, que é do Exército, foi porque ele discutiu a respeito do quanto ele ganhava, que ele achava injusto. E aí começou, na verdade, um problema terrível. Por quê? Porque as Forças Armadas sempre tiveram muita disciplina e ordem. Uma outra coisa que me vem à cabeça. Adélio, na cadeia, dizendo que é louco, e a gente pagando pela estadia dele, nem a pau. Eu, como Bolsonaro, já teria resolvido isso há muito tempo. E outra coisa, de um jeito advogados que são colegas nossos, e com todo respeito, às vezes tem alguns amigos meus, jornalistas... A OAB precisa ser revista, altamente preparados, fala, puxa, Redó, jornalistas, Redó, não fica legal te chamarem de doutor, tem que ser Sérgio Redó. Querido, eu sou advogado, a minha atividade é advogado. Eu, quando conheci essa grande jornalista, Antônia Fontinelli, ela me conheceu como advogado, no escritório de um grande advogado. E, portanto, não há que se falar. Eu sou advogado e, como advogado, eu tenho essa titulação. Claro. Então, eu não posso desmistificar. Até porque o direito e a liberdade de imprensa e o jornalismo são irmãos siameses, vivem ao nosso encontro. Eu estou vendo adentrar ao nosso estúdio uma das mais importantes figuras desse país, que é o meu querido amigo. Não, entra aqui para cumprimentar. Não, entra aqui. Você pode. Entre aqui, ó. Você é o presidente da ABSECOM. Para cumprimentar. Isso. Olha aí. Ô, meu irmão, tudo bem? 2 minutinhos. Fernando Mauro Treza, nosso grande amigo, jornalista, apresentador, e agora arrebentando no nosso programa. Você tá muito da Com Brasil. Essa máscara bordô. Essa aqui é bordô. Isso aí, tá vendo? É toda cheia de... Mas eu preciso que o povo saiba quem eu sou, né? Esse é o Fernandinho. Tô acompanhando, viu? Parabéns aí pela entrevista. Obrigado. Legal e polêmica. Isso. Vocês querem audiência, é isso? Então pode continuar. Eu vou acompanhar dos bastidores. Valeu, obrigado, Fernando. Uma honra ter você aqui.
Olha aí, agora nós temos mais responsabilidade Mais ainda, responsabilidade. que o doutor presidente Sérgio. da rede chegou. Eita. Então, mas a grande verdade, Fontenelle, olha como são as coisas, com o máximo respeito. Fernando Mauro, ele tem inúmeros afazeres, as empresas todas, as emissoras todas e tal. Eu tenho certeza que ele veio para cá também para te cumprimentar. Eu não tenho dúvida disso. E por que isso? Porque você tem um peso dentro do contexto social. Por quê? Quando você fala com propriedade. Óbvio que ninguém é obrigado a conhecer tudo e saber tudo e ter, na verdade, o relacionamento com todas as ações que o mundo, não é, se apropria e interfere. Sim. Mas a grande verdade é que você tem o seu valor enquanto profissional. E isso incomoda. Isso incomoda muito. Sim, doutor Sérgio, logo no começo do canal, acho que estava primeiro para segundo ano, no primeiro ano, eu entrevistei o Boni. E o Boni sempre foi um querido amigo, era amigo do Marcos, e o Boni, eu lembro que no velório, a ex-mulher do Marcos, né, que nem tinha uma relação boa, já casada com um outro rapaz, ela estava recebendo, né, as pessoas na sala para velar o meu marido. E o Boni chegou, né, e muitas testemunhas, muita gente, inclusive meu sogro é um deles, o Vicente Cesso, que viu essa situação, e o Boni perguntou para ela, você é a esposa? Não, né, a esposa é ela, então, muito obrigada. E sentou lá do meu lado, porque estava um movimento separatista, assim, né, tipo o caixão no meio, eu aqui, meus poucos amigos, e do outro lado, o Projac sendo recebido pela ex-esposa. Estavam num circo, né. Resumindo a ópera, aí depois eu chamei o Boni, falei, Boni, estou criando um canal no YouTube, ele, claro, aí veio, me deu uma entrevista, e quando a gente começou a conversar, ele falou, Antônio, olha, jornalismo é isso que você está fazendo. É dar informação... E o Boni. O Boni. O Boni. Dar informação com informalidade. Para aquele jornalista engessado que fica lendo no teleprompter, o que a produção colocou, é chato, as pessoas não querem mais ver isso. Isso chama-se telejornalismo. Exatamente. E eu sempre briguei... Não tem nada a ver com jornalismo autêntico, essência. Ele fala, eu sempre briguei por esse jornalismo mais informal, que passa a verdade, né, sem tendencionismo, e é isso que você está fazendo. Eu me senti honradíssimo, isso está no meu canal, está registrado. O meu compromisso sempre foi com a coisa de não deixar subtexto, né, não deixar dúvida naquilo que eu quero passar, entendeu, doutor? Eu acho que o jornalismo é isso, é você ter o compromisso com a verdade, doa quem doer. Não tem dúvida. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Antônia, com todo respeito. Feito todas essas considerações, eu tenho certeza do seguinte, eu acredito na justiça, eu confio na justiça. Eu também, doutor. Aos nossos grandes juízes, magistrados dedicados, inclusive da forma com que nós estamos conduzindo esse país, para cada vez mais ele ser transparente, mais cristalino, e eu tenho certeza que essa sua ação, ela vai servir como um grande exemplo. E no fundo, nós temos valores para tudo isso. Eu tenho fé. De todo modo, eu quero aqui deixar registrado que, como tudo na vida, em todas as profissões, a gente também tem laranja podre em cada saco, Não né? tenha dúvida, sempre. E são para essas laranjas podres, para esse lado negro da coisa que eu nunca vou me calar. Eu nunca vou baixar a cabeça. Pode ser o Papa. Se, ao meu ver, tiver errado, eu vou tentar provar que focinho de porco não é tomada. É isso aí. Ninguém vai me intimidar. Parabéns, parabéns. E é dentro dessa linha que eu quero lhe fazer um convite público. Eu tô com medo. Que é o seguinte, eu quero ter, nós já temos grandes valores, mulheres fantásticas na nossa Associação Paulista de Imprensa, mas eu gostaria muito de ter você como uma diretora nossa, uma vice-presidente diretora, que você levasse a fundo essa defesa intransigente pela mulher. Eu odeio essa coisa de empoderamento. Isso é uma coisa ridícula. Mas, na verdade, é tudo temas, é tudo, tá certo? Como sustentabilidade, rótulos, né? Sustentabilidade, enfim, todas essas coisas que são, na verdade... Ativismo de rede social. Ativismo de rede social, né? Como foi esse nefasto termo usado pelo socialista para encobrirem esta farsa que eles venderam para o mundo, não é? Que é o politicamente correto. Não. Tem que ser politicamente correto. Não é? Não, você não é careca. O correto é calvo. Você vê. Você é calvo, entendeu? Quer dizer, então, o que muda? Eu nasce cabelo só porque eu falo que você fica pisando em ovos que você não sabe o que dizer, exatamente. Como falar. Então, isso tudo é ridículo. Sabe por quê? Porque nós temos agora que pugnar pela autenticidade.
pela lealdade, tornarmos cristalinos, tornarmos verdadeiros. É isso que nós precisamos. Isso é a tese do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, é a tese do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e é a tese de todos aqueles que desejam um país melhor, ou seja, a autenticidade, a credibilidade, a ética, os valores familiares. Isso é a nossa tese. E é por isso que eu quero convidá-la, no sentido de que você venha integrar o nosso time. Você é jornalista, porque não só em razão de tudo que você faz e todo o caminho que você trilhou na sua carreira, e ainda vai ter muita coisa pela frente, você ainda haverá de ter todo um valor para esse trabalho profissional que você desenvolve, mas eu quero que junto nós possamos em São Paulo, eu sei que você tem a Ponte Rio-São Paulo aí, já está em São Paulo há mais de 15 anos e com um trabalho fantástico, e eu quero tê-la aqui conosco na nossa Associação Paulista de Imprensa. Doutor, uma honra. E como é que vai negar um convite desse, né? Não tem como negar. Tá fechado. Não tem como negar um convite desses. Tá fechado. É de uma responsabilidade absurda. Eu saio daqui já doidinha da cabeça, hein? Com mais essa responsabilidade que eu farei o que tiver ao meu alcance para honrá-la. Vamos dar a mão de novo. Vamos dar a mão de novo. Isso, agora lá. Compromisso selado, com muito respeito e empenho. Só para finalizar, doutor, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Clara. Que eu faço questão de colocar aqui nessa nossa conversa proveitosa, né? Eu tenho, doutor, grandes amigos gays. Eu tenho grandes amigos gays que fomentam empregos, que são inteligentes, que são. Hoje nós temos governadores, nós temos ministro Exatamente. do Canadá, não é? Exatamente. Enfim, todos. Eu acho o seguinte, com todo respeito, veja, a opção sexual dele é dele. Agora, não me venha dizer que eu sou obrigado. A sexualidade não define caráter, Não define caráter. Exatamente. Você está entendendo? Agora, dizer que a maioria do mundo, aliás, eu ouço, o mundo é gay, não tem nada de gay. O mundo é hétero. Agora, nós, héteros, temos sim que respeitar literalmente todos os gays. Exatamente. Isso indiscutivelmente. Olha, são seres humanos maravilhosos, e vou lhe falar, como todos. São pessoas inteligentes, são pessoas criativas. Agora, a gente tem aquele outro lado, né, como o que eu acabei de lhe dizer, que é o lado negro, que são pessoas que fazem questão de achincalhar o movimento. Né? E que os meus amigos gays têm pavor, eles não levantam essa bandeira desses eventos, essa coisa que tem aqui, como é que é? Na Paulista? Ah, sim, passeata. A passeata. Eles não fazem parte disso, sabe? Dia Internacional. Eles não fazem parte disso. Eles abominam quem se comporta. Por exemplo, teve uma cena de um gay batendo em Jesus Cristo, um negócio. Os meus amigos gays ficam apavorados, entendeu? Então, e eles adotam crianças, eles fomentam o emprego, são pessoas que moram no meu coração e que eu acho que, uma vez que se juntam, eles merecem sim terem uma vida bacana, um ter direito ao que o outro construiu e como faz uma família normal de homem e mulher. Porque é aquilo que eu lhe falei, o meu limite acaba onde o seu começa. Se tudo for feito com muito respeito, com muita parcimônia, com muita... cada um entendendo o seu espaço e o seu limite. Perfeito. Ó, eu vou passar às suas mãos o nosso kit da API. Não é para você entender, aí tem mais de 100 e tantas realizações da nossa administração. Aliás, eu falei que o Fernando Mauro era presidente da BCCom e esqueci de dizer que ele é vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, nosso grande vice-presidente. Eu vou passar aqui essa revista, quando nós fizemos um aniversário na entidade, o nosso querido jornalista de Recife, Marcelo Mesquita, mostra a capa dela, isso. Estou olhando aqui o galã da capa. Obrigado, ó. Foi dado uma deferência a nós. E agora, para concluir, também aqui ó, a nossa revista, não é a revista da imprensa paulista, que já está, não é, circulando, que ela está também no nosso site, que aliás é legal por aí, www.apisp.org.br. E agradecer a todos pela grande audiência. As últimas palavras. Olha, meio segundo. E dizer que eu estou honradíssima, amei a nossa conversa, doutor Sérgio, muito obrigada. É um órgão feito de
galãs, né? Porque Olha, chegou o outro que obrigado. tirou o negócio, é o Leonardo DiCaprio. Doutor Adailto vê isso, já vai falar, mas você chama todo mundo, é o Brad Pitt, pronto. Olha só. Parabéns. Valeu, querida. Obrigada e um beijo a todos. Muito obrigado. Antônia Fontinelli, você continuará morando em todos os nossos corações, com a Amém. sua opinião, com a sua força e determinação. Obrigado a todos e até um próximo Sala de Imprensa. Até lá. Tchau, tchau.